Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir em Isaías. Abrir em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Todos acharam? Tem ali no Data Show também? Diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar, agradecer a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta. Senhor, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez tu nos concede a oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nessa noite, nesse, Senhor, que é o culto da palavra. Tu tens, Senhor, toda a liberdade através do teu Espírito de falar conosco como bem tu quiser. A grande verdade, Senhor, que nós gostaríamos de ouvir tantas coisas aqui nessa noite, mas fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor, não apenas aquilo que queremos ouvir. Tu és sempre bem-vindo no nosso meio, e que a tua palavra encontre nessa noite corações abertos e receptivos, e que a gente possa sair daqui edificado pela tua palavra. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Irmãos, essa passagem, se vocês observarem, o Edson colocou ali a sequência todinha, o Rafa, colocou ali a sequência todinha. Se vocês observarem, observem que no versículo 28 nós temos a palavra cansa, nem se cansa, o Criador nos fins da terra nem se cansa. No 29 ele diz, faz forte ao cansado. Então nós temos cansa, nós temos o cansado. No 30 nós temos os jovens se cansam, e por fim no 31, na última linha, tem não se cansa. Então nós temos aí 4 versículos e a variação desse verbo, o verbo cansar. O cansaço, ele é uma característica humana. Com certeza você está aqui agora nesse momento, mas está mais cansado agora do que hoje de manhã. Então é uma característica física de todo ser humano, e ele vai talvez trazer o exemplo daquilo que menos se cansa. Ele vai dizer que os jovens, eles também se cansam. Ele vai dizer que os moços de exaustos caem. Ele está dizendo que não importa a força que você tenha, nem a idade que você tenha, nem o preparo físico que você tenha, todos nós cansamos. Alguns cansam mais rápido, outros cansam um pouco mais lentamente, mas todos eles chegam a esse nível de cansaço. Quem está falando essas palavras, o profeta está profetizando, portanto, quem está falando é o próprio Deus ali. E se Deus fala que a gente cansa, é porque a gente cansa sim. Mas a conexão que ele faz, que o Senhor faz, ele queria ir mais além do cansaço físico. O foco dele não era apenas a exaustão física, mas a exaustão espiritual. E se existe a exaustão física, existe a espiritual. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Todos nós corremos o risco de também nos sentirmos
cansados espiritualmente falando. O próprio Isaías, no capítulo 35, no 3 e no 4, ele diz assim: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes e dizei aos contritos de coração. Então ele está fazendo uma conexão entre o corpo humano e o coração. Então a gente entende pelo contexto que ele não estava falando fortalecer as mãos fracas, porque a minha mão pode estar fraca e eu não conseguir mais fortalecê-la. Mas ele estava fazendo uma conexão com o nosso ser espiritual, né? E ele vai dizer: e diga aos contritos de coração, sede fortes e não tenha medo. Então veja que ele liga a força não ao físico, mas ao medo. Então ele diz: sede fortes e não tenha medo. E o medo é uma característica da alma. Então a gente já começa a perceber que o que Deus estava falando, ele não estava querendo falar a respeito de força física, ele não estava querendo falar de preparo físico, mas ele está querendo falar desse preparo da alma, né? E Jesus, no seu grande chamado, em Mateus 11, 28, ele vai pelo mesmo caminho. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então observem que o cansaço, Jesus faz a mesma conexão que o Senhor, que Deus faz em Isaías. O Senhor Jesus faz a mesma conexão em Mateus. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Cansado do quê? Cansado de ter corrido o dia todo? Cansado de ter trabalhado? Cansado? Então se eu trabalhei o dia todo, eu estou cansado, então eu tenho que ir até... Não é essa a ligação. A ligação é justamente esse entendimento. Tanto é que nesse texto de Mateus 11, do 28 ao 30, ele diz: eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então a gente entende que não é a canga, o jugo em si, mas é uma ligação, é algo espiritual que ele está falando. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Observe agora: para a vossa alma. Então, eu quero que, ainda que a gente comece com esse entendimento, a gente pode pensar da seguinte forma também: os jovens se cansam. Que jovens? Os jovens espirituais, aqueles que nascem no Evangelho. O jovem espiritual é aquele que está vivendo o primeiro amor. Então ele está dizendo que até esses uma hora cansam, né? Você lembra como você era talvez bem mais animado do que é hoje? Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce por Evangelho. Então nós temos uma fé jovem. E à medida que isso vai crescendo, né, a gente vai entendendo isso. Mas ele vem falar disso. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a gente se confunde, porque a gente acha que a alma cansada é só o não crente. Mas existem crentes com a alma cansada. Até porque o salmista, esses dias atrás citei, não sei nem se foi semana passada, o salmista pergunta para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Então ele faz a pergunta para ele mesmo. E o salmista era crente ou não era? O salmista estava sendo inspirado pelo Espírito Santo ou não? Então a gente tem que entender que o cansaço da alma, ele pode sim ser, né, esse cansaço que a gente está falando aqui, ele pode sim ser vivido pelos crentes. E é bem possível que alguém esteja aqui hoje cansado, e aí a gente vai entrar um pouco mais nisso. E o próprio texto, versículo 31, que está lá no quadro, diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas vejam que o renovo vem depois da espera. Logo, eu posso hoje estar cansado, mas esperando. Em algum momento, eu serei então renovado, terei o renovo das forças. Mas ele está escrevendo para alguém que está esperando. Ele está dizendo: olha, você está esperando? Espera no Senhor, porque o Senhor vai renovar as suas forças. E aí ele vai terminar o versículo que a gente vai falar mais no final. O esperar não é fácil. Se fosse fácil, a Bíblia diria: é fácil esperar. Mas o que a Bíblia diz sobre esperar é algo que é preocupante. O sábio Salomão, em Provérbios 13:12, diz assim: a esperança demorada desfalece o coração. Então esperar no Senhor é algo muito difícil. E
E esse cansaço que às vezes a espera traz, ela é uma característica que dá o seu primeiro sinal na oração. Então, a primeira característica do cansaço espiritual na vida de qualquer um de nós é no que diz respeito à oração. Então, quando você se sente cansado para orar, e você pode observar como, agora falando fisicamente falando, você pode estar aqui sem sono nenhum. Se você dobrar o joelho e começar a orar, você já começa a abrir a boca, e não é para orar, é de sono mesmo. Sempre que existe um fator que atua, uma ação que atua contra tudo aquilo que vamos fazer no que diz respeito à nossa vida cristã. Por exemplo, você consegue assistir televisão até 1h da manhã, mas se você deitar às 9 horas e pegar a Bíblia para ler, 9h15 você está de boca aberta, babando em cima da Bíblia. Tudo que diz respeito às coisas espirituais, existe esse fator. Então, por exemplo, quando você está numa fila de banco, se você está na fila de banco e você vai ficar 1h na fila de banco, experimenta ler a Bíblia, no celular mesmo. Abre a Bíblia e diz: eu vou ler a palavra de Deus. 1h vira 20 minutos. Por quê? Não sei o que acontece, começa a chamar senha e os caras já foram tudo embora e de repente você já foi. Porque tudo que o diabo quer é que você não leia a Bíblia. Tudo que o diabo quer é que você perca tempo. Então, quando você está envolvido com as coisas que não são relacionadas à sua vida cristã, você tem um ânimo e você tem tempo. Quando você se conecta com as coisas que vão fortalecer a tua vida cristã, então o cansaço vai aparecer, a falta de tempo vai aparecer. E se eu estiver falando uma mentira, vocês falem para mim aqui. Isso é uma verdade ou não é? É a grande verdade, é a grande realidade. Então, ele diz que essa esperança, esse cansaço, ele se manifesta principalmente na vida de oração. E Davi nos ensina isso, porque Davi cansou de orar. Ele diz: não aguento mais orar. Não quero mais saber disso. Davi, gente. E se Davi teve esse tipo de comportamento, imagina a gente. Davi diz no Salmo 69, versículo 13, ele diz assim: estou cansado de clamar. Ele diz: a minha garganta se secou, os meus olhos se desfalecem, observe, esperando em Deus. Então, se Davi teve esse cansaço, se Davi diz: eu oro e parece que... E quando a gente ora e o Senhor nos faz esperar naquilo que estamos pedindo na oração, você pode ter certeza que daí a gente fica mais cansado, a gente fica mais desanimado, né? E o exemplo de Davi é um exemplo claro disso, mas não é um exemplo a ser seguido, porque Jesus, ele contando a parábola do juiz iníquo, lá em Lucas capítulo 18, ele diz assim, começa assim, 18:1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sempre e nunca desfalecer. Então Jesus foi contar uma parábola e falando da importância da insistência. Lembram da parábola? A viúva chegou para o juiz e disse: julga minha causa. O que o juiz disse para ela? Não. A maior parte de nós terminaria ali, mas ela voltou no dia seguinte e falou: julga minha causa. E o juiz disse para ela: não. E aí fica nessa sequência. Ela faz isso durante muitos dias, até que o juiz diz: olha, eu não estou a fim de julgar, mas para que ela pare de me importunar, eu vou julgar a causa dela. E deu causa ganha para a viúva. Então Jesus estava nos mostrando a viúva para que nós aprendêssemos com ela, dizendo: é bem possível que se você pedir mais uma ou duas vezes, o Senhor te atenda. Mas por que você não pediu mais? Por que você desistiu? Por que você parou? Então esse é o contexto que ele traz a respeito da gente nunca desfalecer. Então o Senhor, ele tem o desejo, né, e nos reúne aqui nessa noite para renovar as nossas forças. Eu não sei você, eu preciso ter as minhas forças renovadas todos os dias. Não sei qual é o seu caso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Se Ele tem novas misericórdias, Ele tem um novo poder, uma nova força, todos os dias para nós. A gente não precisa viver com o poder que recebemos no domingo. A gente pode viver com um poder renovável
todos os dias que está inteiramente à nossa disposição. E daí, irmãos, existem, nessa experiência de renovo, para quem está cansado, existem na Bíblia pelo menos 2 níveis bem distintos, bem diferentes um do outro. O primeiro nível é quando você está cansado e Deus vem e te renova. Então esse nível é o nível que a maior parte de nós quer. Eu também quero. Não é tão bom quando a gente está cansado e o Senhor vem e nos renova? Isso é bíblico, pastor? Isso é bíblico. Paulo, escrevendo a 2 Timóteo, né, a carta pastoral, no capítulo de número 4, 16 e 17, ele vai escrever assim para Timóteo: ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, quando ele foi levado para ser julgado. Antes, ele disse, todos me desampararam, e que isso lhe seja imputado, esses que o desampararam. Mas ele diz assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação entre os gentios, e eu ficasse livre da boca do leão. Então ele diz, todo mundo me abandonou, e eu estava absolutamente cansado, porque se ele diz que Deus o fortaleceu, é porque ele estava cansado. Então ele diz, todo mundo me abandonou, só Deus me fortaleceu. Então a gente tem o respaldo bíblico para entender o quê? A primeira coisa, o primeiro nível dessa experiência de renovação de Deus. Deus vem ao nosso encontro nos renovar. Isso não é maravilhoso? Isso é glorioso. E aí, nessa mesma sequência, o próprio Paulo vai escrever a carta aos Efésios, no capítulo 3, 16, ele diz, para que, segundo as riquezas da glória, preste bem atenção agora, vos conceda que seja fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então aqui eu tenho um fator a mais. O fortalecimento de Deus, ele vem através do seu poder. Quanto mais poder temos, mais fortalecidos somos. Então ele vem até nós, ao nosso encontro, e nos fortalece através do seu poder. E o poder de Deus é manifestado através do seu Espírito Santo. Quem está entendendo isso até aqui, amém? Então qual é o primeiro nível de renovação que Deus nos traz? Quando Deus vem atrás de nós. E qual é o segundo? Desconhecido da maioria de nós. O segundo é quando nós vamos atrás dessa renovação. E a gente não gosta disso, mas também é bíblico. Então existe um momento em que Paulo estava desesperado e preso. Então Deus foi até ele. Agora, numa situação comum, nós precisamos buscar esse renovo. E é nessa busca, e é nesse entendimento que muitos de nós se perdem, né? E aí eu posso trazer aqui alguns textos que vão provar também o que eu estou dizendo. Então Efésios capítulo 6, 10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então olha a conjugação como é diferente. Você se fortaleça, fortalecei-vos, você busque esse poder. E o que eu acho impressionante é a passividade de muitos irmãos. Por quê? Porque eles querem que em todos os momentos, em todas as situações da vida, Deus venha até eles. Mas eles não se levantam para buscar esse renovo. Eles não se levantam para buscar essa força, né? Aí a gente pergunta, né? Irmão, por que você não veio no culto? Eu estou falando só de coisas da alma. Não estou falando enfermidade física. Por que você não veio no culto? Ah, estou meio para baixo. Sabe o que isso significa? Significa que é como se você tivesse uma consulta para ir no médico porque você está doente e dissesse, eu não vou na consulta porque eu estou doente. Ué. Qualquer pessoa diria para você, ô meu filho, se você está doente, então você tem que ir na consulta. A lógica é a mesma. Eu não vou na igreja porque eu estou meio para baixo. Aí é que você tem que vir. Aí é que você tem que buscar, né? E aí tem um texto que é bem forte, mas eu quero trazer aqui, Provérbios 24, 10, que diz assim, se te mostrares frouxo, é a Bíblia, tá? Não é eu que estou falando. Diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia,
a tua força será pequena. Então ele está falando de algo determinante que vem de dentro de nós. A angústia está aqui, mas diante dela eu não me ponho frouxo, eu me ponho de pé. E eu vou em busca desse renovo. Então, a gente precisa ter um entendimento que nós devemos nos aproximar desse poder, porque é esse poder que nos fortalece. Quem está entendendo? Então, às vezes alguém diz assim, eu estou meio desanimado, eu não vou mais nos cultos. Então, uma coisa puxará a outra. Ao contrário disso, você não pode, irmãos, esse conselho dito por Salomão em Provérbios 24:10, você devia escrever numa folha de papel sulfite. Provérbios 24:10, escrever numa folha de papel sulfite e botar na porta da sua geladeira. Todos os dias, quando você levantar, você vai olhar e vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então eu estou de pé para mais um dia. É a forma como você encara. Eu estou sendo abatido, as minhas forças estão poucas, mas eu vou me pôr de pé e eu vou buscar uma solução para mim. E aí o Senhor diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Irmãos, é o poder que nos fortalece. Isso já está em Colossenses capítulo 1, versículo 11. A força do Senhor nos fortalece. Agora, preste bem atenção nessa conexão que a gente vai fazendo. A gente vai, primeiro eu digo para você que se a gente se cansa é porque somos fracos. E aí eu vou dizer para você que a força que tem não é sua, na verdade é do Senhor. Então já a gente vai fechar isso, muito bem fechado. Mas observem bem, Davi, já pregamos aqui a respeito disso algumas vezes, em 1 Samuel 30, que é aquela passagem dos amalequitas, que quando Davi está fora, os amalequitas vão e tomam as mulheres, os filhos e tudo que eles tinham. Quando eles voltam, o acampamento está vazio, tudo foi levado, mulheres, filhos, tudo vazio. Então chega Davi com o seu exército e não tem mais ninguém. Quem roubou as mulheres, os filhos e tudo que eles tinham? Os amalequitas. Qual era a característica principal dos amalequitas? Eles só atacavam os fracos. Não sei se você sabia disso. É bom que saiba. A característica principal dos amalequitas eram atacar os fracos. Existe uma classe no mundo espiritual de inimigos que só ataca, tem uma classe que só vai em quem está fortalecido para destruir. Mas existe uma classe de demônios que só ataca quem está fraco. Só ataca quem está com os joelhos trementes e mãos enfraquecidas. Não tem mais comunhão com Deus, acha que está bom desse jeito. Existe uma classe de demônios que vem só para atacar esse tipo de gente. Os amalequitas no Velho Testamento representam esse tipo de inimigo. Deus falou, olha só, em Deuteronômio, no capítulo 25, do 17 ao 19, ele diz assim para o povo de Israel: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Então Deus está falando para o povo de Israel: vocês lembram o que o povo de Amaleque, os amalequitas, fizeram quando vocês saíram do Egito? Então eles foram lembrar. E o Senhor vai refrescar a memória. Diz assim: quando te saiu ao encontro no caminho e feriu os amalequitas, e feriu a tua retaguarda, onde estavam os fracos que iam atrás, estando eles cansados, não temeram a Deus. O que os amalequitas faziam? Vocês acham que os amalequitas davam a cara para o exército de Israel? Não. Eles ficavam nas montanhas esperando todo Israel passar. Mais de 3 milhões de pessoas. Os que ficavam para trás é porque tinham cansado. Então eles atacavam e matavam os que estavam cansados. Está vendo o perigo de ficar cansado por muito tempo? Você está vendo o perigo de se sentir cansado por muito tempo? Então, os amalequitas se levantaram só para atacar os que estavam cansados. Quando eles chegaram e souberam que Davi com os seus homens tinham saído do acampamento, eles disseram: eles estão vulneráveis, então eu vou atacá-los. E de fato foi,
e os atacou. Quando Davi chegou com seus homens, a Bíblia diz assim, que eles choraram até que não houve mais força. Eles cansaram de tanto chorar. Chorar, chorar, chorar. E eles não pararam de chorar porque chegou o consolo. Eles pararam de chorar porque não tinham mais força. E a nossa vida é assim. Às vezes a gente começa a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E a gente até para de chorar, mas não é porque o consolo chegou não. É porque não tem mais força para chorar. Então a gente entra num processo de stand-by, né? Fica com a luzinha acesa assim, né? Mas não está passando imagem nenhuma. Você começa a viver desse jeito, né? Por quê? Porque você não tem mais lágrima. Porque você não tem mais choro para chorar. E aí o negócio só piora quando a gente fica assim. Parece que quando todas as forças terminam e você não tem nem mais lágrima para chorar, se você não correr para os pés de Jesus, o que vai acontecer? Vai ficar pior. Aí os homens de Davi se levantaram e falaram assim, vamos apedrejar ele? Vamos apedrejar ele? Quero que você entenda uma coisa. Eram 600 homens. Por que eles levantaram para apedrejar Davi? Porque Davi era o líder. Se você que está aqui tem uma chamada de Deus para liderança e tem medo de tomar pedrada, negue, não entra nisso. Porque a liderança, na maioria das vezes, sempre será tida como culpado. Sempre será tida como culpado. Então, Davi chorou igual todo mundo chorou. Porque Davi era um ser humano igual todo mundo, mas na hora de apedrejar, foram apedrejar ele. Então o negócio pode ficar pior. Se eu entro num processo de choro, e não tomo uma providência na minha vida espiritual, o negócio vai ficar pior, porque você vai perder as forças que te restavam, nesse choro que não termina nunca, e ainda alguém pode chegar perto e querer te apedrejar. Né? E aí Davi finalmente abre o olho e diz assim, meu Deus, mas o que eu estou fazendo, hein? Aí o versículo lá de Samuel capítulo 30, o versículo 6 diz assim, todavia, Davi, preste bem atenção nessa palavra, se fortaleceu. Em algumas traduções diz assim, cobrou força, renovou, no Senhor seu Deus. Ele levanta dali, e quando ele levanta diferente. Mudou alguma coisa? Não. Cadê as mulheres? Estavam ainda na mão dos amalequitas. Cadê as crianças? Na mão dos amalequitas. Cadê os bens? Na mão dos amalequitas. Mudou alguma coisa? Na circunstância não, mas no coração de Davi tudo. Ele agora estava fortalecido no Senhor. Então o que eu venho pregar aqui nessa noite, não é que a tua circunstância vai mudar agora, mas que você pode mudar agora. O teu coração pode mudar agora. Aquilo que você pensa pode mudar agora. Por quê? Porque o Senhor está aqui para nos renovar. Ah, mas terça-feira não é dia de renovo. Só se for para você. Para mim, qualquer dia é dia do Senhor me renovar. Qualquer dia é dia de renovar. Davi finalmente acorda e corre para o Senhor. Aí quando ele levanta dali, ele diz, traz aí o éfode, traz aí os aparatos, traz o sacerdote, porque eu quero uma palavra de Deus. Eu quero uma direção de Deus. Então primeiro, preste bem atenção nessa sequência. Primeiro, ele foi ao Senhor. Tomou atitude? Tomei. Aí o Senhor vem em direção a ele. Ação, reação. Aí o Senhor vem a ele e diz, pode ir, que eu estou contigo e tu vai recuperar tudo. Acabou. Davi nunca ouviria essa palavra se ele ficasse jogado no chão, chorando. Ao contrário disso, ele teria sido apedrejado de fato. Então ele levanta e toma uma atitude completamente diferente. Irmãos, preste bem atenção. É necessário uma mudança de atitude. Mude o seu discurso, a sua linguagem. Mude. Aquela linguagem negativista do ó céus, ó vida, ó emprego, ó trabalho, quem já viu esse desenho animado sabe. Né? Mude esse discurso. Olha o que Deus diz em Joel. Hoje eu anotei
as referências aqui nas folhas, porque eu estou usando bastante referência para você entender isso. Porque você tem que se fortalecer na palavra. Veja o que Deus diz em Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha, preste bem atenção. Proclamai isso. 2 pontos, ele diz: preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem, subam todos os homens de guerra. Agora, olha o que ele vai falar. Forjai espadas, façam espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Não entendeu? Vou te explicar. O Senhor precisava de um povo para a guerra. Esse povo não tinha arma. O Senhor diz: pega a enxada e faz uma espada. Pega a foice e faz uma lança. Aquilo que está na minha mão, que está servindo para uma coisa, Deus pode fazer para servir para outra. A mesma vida que você tem pode ter uma mudança de atitude. As mesmas coisas que te cercam podem mudar de atitude. E aquilo que hoje é foice e enxada, a mesma coisa, pode se transformar em espada e lança. Então, Deus não tinha guerreiro, chamou o povo. E eles não tinham armas. Então Deus mandou fazer, pega a enxada aí, a enxada vai ser a lança, ou a espada, e a foice vai ser a lança. Tá tudo certo? Tá. Aí o Senhor disse assim para eles, que eu acho fantástico. Diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Gente, isso é demais. Porque ele não diz assim, ele reconhece que você é fraco mesmo. Ele diz, o fraco vai dizer, ele está dizendo, você realmente é fraco. Mas o fraco vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte. Mas se eu sou fraco, por que eu vou dizer que eu sou forte? Se Deus está dizendo que de fato eu sou fraco, por que eu com uma enxada na mão que eu transformei numa espada, vou dizer que sou forte? Porque o que Deus estava querendo dizer é, vocês não têm armas, vocês não são preparados para isso, vocês são fracos, mas serão fortes porque eu vou entrar nessa batalha com vocês. Então até o fraco pode dizer eu sou forte, mas não é o fraco que é forte, a força não está no fraco, porque o fraco continua sendo fraco. Então que força é essa? A força do Senhor. Ele renova as nossas forças, e o fraco é capaz de dizer, eu sou forte. Dá até para dar um glória a Deus por essa daqui. Então, meu irmão, mude a sua linguagem. Mude a sua atitude. Mude o seu discurso. Se você estivesse no lugar de Jó, qual seria o seu discurso? Jó, comido de chaga dos pés até a cabeça, com tumores por todo o corpo, explodindo e ele se raspando com telha. Qual era o discurso dele? Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Mas que discurso é esse? Como isso pode sair da boca de um homem que está vivendo o que ele está falando? Ainda que ele me mate, nele eu espero. Ainda que ele me mate, nele eu confio. Como pode sair da boca de um homem desse a seguinte frase? Eu sei, porque é muito lindo falar, mas olha a circunstância. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim aparecerá sobre a terra. O que é isso? É não olhar as próprias circunstâncias, mas olhar o tamanho do Deus que ele serve. Então se eu olho para mim, eu sou fraco. Se eu olho para ele, eu sou forte. Dá para entender isso ou não? Se você olha para as suas circunstâncias, você diz, eu sou fraco. Se você olha para a tua incapacidade, você diz, eu sou fraco. Se você olha para a tua tentativa de resolver os problemas, você diz, eu sou fraco. Mas quando você tira os olhos, faz o que o salmista fez, eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, é tirar o foco de você, da sua fraqueza, e colocar em Deus, porque de Deus vem a sua força. É isso que eu estou falando. É mudar essa atitude. Agora você só tem que tomar muito cuidado, porque você pode querer se engrandecer por causa disso.
À medida que Deus te fortalece, talvez você queira achar que você já é o super-herói, a Mulher Maravilha, né? O Superman, não sei, o Batman, a Batgirl, não sei. Você pode querer achar que você é um super-herói, você não é nada. Você continua sendo fraco. Forte é o Senhor. Deus disse para o povo de Israel em Deuteronômio, quando eles chegaram em frente à terra prometida, o Senhor diz, olha, vocês vão entrar na terra e vocês vão conquistar, e vocês vão enriquecer, e vocês vão crescer, e a minha mão estará com vocês, e vocês vão colocar para fora todos os inimigos, porque o meu braço guerreará a guerra de vocês. Quem não queria ouvir isso? Mas quando chega no capítulo 8, versículo 17, Deus diz assim, mas não digas no teu coração, a minha força e a força da minha mão é que eu adquiri essas coisas. Deus diz, nunca se engrandeça, porque tu continua sendo fraco. Mas a força está no Senhor. Eu preciso citar aqui Paulo. Dá para citar, né? 2 Coríntios 12. Então ele teve todas as revelações, e ele olhou para todas aquelas revelações e diz assim, eu continuo sendo fraco, ele é forte, continuo sendo fraco, ele é forte, continuo sendo fraco, ele é forte, eu continuo sendo fraco, ele é forte. Aí veio um mensageiro de Satanás e esbofeteou ele 3 vezes. Aí ele disse assim, você não me conhece, eu sou forte. Mas esse eu sou forte dele foi confiando na sua própria força. Então ele diz, eu vou dobrar o joelho aqui e Deus vai acabar contigo, porque você mexeu com o cara errado. Aí ele orou e o que aconteceu? Nada. Aí ele foi diante do Senhor e disse assim, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu já orei para tu me livrar desse espinho aí e não acontece nada. Aí o que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder, força, vigor, o meu poder se aperfeiçoa na tua, dá vontade de ir lá embaixo do púlpito, na tua fraqueza. A força sou eu, o fraco é tu. Quando tu usa a minha força como sendo minha, não tua, então eu te fortaleço. E ele vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí sabe o que Paulo continuou escrevendo? Ele diz assim, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que o poder e a força habite em ti, você tem que reconhecer que é fraco. Dá para entender isso ou não? Aí eu chego aqui no domingo à noite e digo, irmãos, quem é fraco aqui dá um glória a Deus mais alto. Ninguém levanta a mão. Mas Paulo se gloriava. Por quê? Porque quanto mais fraco nos vemos diante de Deus, irmão, não diante de Satanás, tá? Não confunda. Diante de Deus, quanto mais fraco nos vemos, mais enxergamos que dependemos da sua força e do seu poder. Aí ele diz assim, por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Está sendo injuriado? Ele diz, nas necessidades. Você está passando necessidade? Nas perseguições. Você está sendo perseguido? Nas angústias. Você está sentindo angústia? Ele diz, por amor de Cristo. Aí ele vai terminar dizendo, porque quando estou fraco, então sou forte, porque a força vem do Senhor. Que coisa gloriosa. Quando nos lembramos da fraqueza que somos, nós nos aproximamos de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você que precisa ouvir isso. Não olhe a sua fraqueza como um sinal de abandono de Deus, mas olhe a sua fraqueza como um sinal da dependência de Deus. Deus nunca permitirá que você se sinta completamente forte. É por isso que as lutas vêm. É por isso que coisas acontecem. Para que você descubra que você não é forte, você é fraco. E então, na grandiosidade da sua fraqueza, você corre para os pés do Senhor para ser fortalecido nele. Amém? Irmãos, isso é tão maravilhoso que quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7 ao 10, para a gente já partir para o final aqui, diz assim, a nossa esperança, Paulo escrevendo
à igreja de Corinto: a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, preste bem atenção, você precisa ouvir isso: se sois participantes das aflições, também serão participantes das consolações. Se você está aflito e está participando dessa aflição, o Senhor te diz nessa noite: mas você também vai participar da consolação, porque Ele só consola quem está aflito. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Ele diz assim: por isso, não queremos, irmãos, aí ele vai falar da situação dele, que ignoreis a tribulação que veio sobre nós na Ásia. Gente, o que ele vai contar aqui é tremendo. Ele está escrevendo, está dizendo: porque fomos de sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que desesperamos até da nossa própria vida. Aí ele vai dizer: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Sabe o que ele queria dizer? A gente sabia que ia morrer, acabou. Por que tudo isso, Paulo? Por que tanta tribulação? Aí olha o que ele vai escrever: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Ele achou que ia morrer, e aí ele descobre que tudo aquilo aconteceu só para que ele entendesse que não dava para confiar nele, mas em Deus. E aí ele vai terminar dizendo que ressuscita os mortos e nos deu um tão grande livramento da morte. Se dependesse dele, morria. Mas Deus apareceu e diz: não, é que não depende de você. Se Deus fazia isso com Paulo constantemente, ele fazia com que Paulo entrasse em situações em que Paulo olhasse e dissesse assim: acabou, morri, não dá mais para mim, é muito grande, acabou. Na verdade, essas circunstâncias vêm para que a gente perceba que só em Deus a gente pode. Lembra de Hebreus 11:34? Da fraqueza tiraram forças. Então, na hora certa, Deus consola os abatidos. Como Deus consola os abatidos, pastor? Olha que coisa tremenda agora, para a gente aterrizar aqui nessa noite. Olha que coisa tremenda. Paulo escreveu em 2 Coríntios 7, do 5 ao 6, ele diz assim, preste bem atenção: porque mesmo quando nós chegamos à Macedônia, ele contando, a nossa carne não teve repouso, antes em tudo fomos atribulados. Por fora, combates; por dentro, temores. Você já sentiu isso? Por fora, combates; por dentro, temores. Aí ele diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Bom, só Deus faz isso. Deus usou Tito para ir consolar eles. Deus está me usando nessa noite para consolar você. Eu vim aqui para consolar você. Você que está abatido, você que está triste, você que está sem força alguma. Porque o Senhor faz isso. O Senhor usa pessoas. Deus, Ele é maravilhoso. Alguém foi enviado por Deus para consolar. Agora, se hoje eu estou te consolando, amanhã você pode consolar. Dá para entender isso? Porque, lembram aqui do discípulo consumidor? Se você está sendo consolado, não é para acabar em você, é para que você saia daqui e console alguém. E o texto de Isaías, para a gente começar a voltar para Isaías, diz assim, no Isaías 50, versículo 4: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, inteligente, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então pessoas cansadas chegarão diante de você e você vai ter uma palavra para elas. Então hoje você está indo para casa com um consolo do Senhor, mas amanhã você terá alguém para consolar. Dá para entender isso? E aí, voltando aqui para a gente fazer esse encerramento, no texto original está lá, vamos no 31, observem ali. Mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças e sobem com asas como águias. E nenhuma outra ave voa mais alto que a águia. Ela chega a pegar a altura de cruzeiro, gente. Você sabe o que é isso? 12 quilômetros de altura. É muito alto. Só para vocês terem uma ideia, um voo comercial, esses que vai para São Paulo e tal, é 7.000 metros. Esse que atravessa o mar, 12.000 metros. Ele pega esse. Ele voa, ela voa. Só que nenhum animal tem a capacidade, muito menos a águia, ou nem a águia, de conseguir pelas próprias forças alcançar essa altura. Então olha o que a águia faz. A águia abre as asas, numa envergadura absurda de 2 metros da ponta de uma asa à outra, e ela pega só a corrente do vento, sem esforço nenhum. E a corrente do vento vai fazendo ela subir, sem fazer força. E se eu não faço força, eu não canso. Então ele vai fechar. Veja que ele está falando no 28, como eu coloquei para vocês, o Criador não se cansa. No 29, faz forte o cansado, os jovens se cansam, os moços ficam exaustos. Mas ele diz, os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas, como águias. Isso é tão profético, isso é a obra do Espírito Santo. Porque o vento na Bíblia fala do Espírito. Então quando a gente está na vontade de Deus, a gente é carregado por esse Espírito. E o que nos leva para cima não é a nossa força, mas a força do Espírito que sopra. Isso é demais. Isso é tremendo, né? Então é sem esforço. Vocês lembram de Zacarias capítulo 4, versículo 6? Diz assim: nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aí a gente pode sair daqui com a promessa do 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, lê comigo, e não caminham. O Senhor nos trouxe para que a gente fosse renovado por essa palavra. Eu quero orar por você, vamos ficar de pé?